que nunca falou isso? Eu te avisei. O marido está lá querendo fazer algo, pergunta para a esposa dele, a esposa dele fala assim, não faz não. Porque essa mulher tem que ter visão do Senhor nessa noite. O capítulo 127, a partir do verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados. Ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do vosso ventre, seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Capítulo 28 vai dizer: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Somente até aqui. Podem se sentar. Vamos estar meditando na palavra do Senhor e o que o Senhor trouxe para a igreja nessa noite. Eu me admiro como o Senhor trabalha através dos seus mistérios. Eu preparando a palavra de hoje, o Senhor falou ao meu coração: aquele que edifica a casa na rocha, que é Jesus Cristo, esse sim, irmão, será como uma videira frutífera. Aleluia! E Deus trouxe essa palavra como uma flecha dentro do meu coração a dizer: eu estou no caminho. Porque quando a gente vem trazer a palavra é uma responsabilidade muito grande. Porque a palavra de Deus é uma palavra que é sagrada e é o único livro que nós vamos ler e que vamos encontrar cura, libertação, que vamos encontrar amor de Deus para pecadores. Aleluia! O texto dessa noite, irmãos, eu coloquei um tema: se não for Jesus. Se não for Jesus na sua vida, na minha vida, nós certamente não estaríamos aqui nessa noite. O texto do verso 1 já vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se você não colocar o Senhor como a célula principal de tudo na sua vida, nada vai bem. Nada, não vai ter um sucesso. Todas as coisas serão frustradas. Você pode ir até a metade do caminho, mas se Deus não estiver dentro do seu barco, você para no meio do caminho. Se Deus não estiver dentro dos seus projetos, seu projeto não vai seguir em frente. E por isso, nessa noite, Deus ensina para mim e para você: você deve temer ao Senhor. Você deve colocar o Senhor como edificador do seu lar, como edificador da sua família. Glória a Jesus, aleluia. Nós vamos ver, irmãos, que nesses Salmos ele foi escrito por Salomão. Logo aqui na minha Bíblia vai dizer o cântico de romagem, que era ali pelos peregrinos, a quais estavam subindo a Jerusalém, aonde estávamos certamente por ocasiões festivas. Aleluia. E assim, irmãos, o Senhor, ele diz: se eu não edificar a sua casa, em vão você trabalha. Não vai adiantar nada você acordar de manhã, você sair pela madrugada, sair para trabalhar, se você não colocar o Senhor em primeiro plano na sua vida. Não adianta você vir na igreja por vir, se você não vier e colocar a palavra deles, aleluia, em ação. Não adianta nada, irmãos, nós fazer por nossas mãos, com as nossas próprias forças, se nós não colocar, aleluia, Jesus na frente do nosso projeto. Quantos estão por aí, igreja, se sentindo frustrados porque não estão conseguindo, aleluia, ter vitória no projeto? Quantos não estão, aleluia, tendo, irmão, vitória e êxito porque esqueceu de Jesus? Porque com a própria mão colocou a mão no arado, sem colocar antes do Senhor.
Aleluia. Jesus é conhecedor dos nossos corações. Jesus é conhecedor da sua causa. Aleluia. E quando Jesus, aleluia, colocou essa palavra no meu coração, Jesus é aquele que diz que nós devemos colocar o seu centro de tudo da nossa vida. Nós devemos saber e conhecer a palavra de Deus, não apenas ser ouvinte, mas ser praticante dela. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se o Senhor edificar a casa e vão para o trabalho, os que a edificam, certamente antes de nós estarmos aqui, alguém esteve aqui. Alguém limpou a casa de Deus. Alguém passou um pano, aleluia, para você estar sentado em um ambiente limpo, em um ambiente agradável. Aleluia. Porque, irmãos, nós temos que ver pelos menores. Quem foi o menor da casa? Davi. E hoje Jesus está aqui falando com o menor da casa, que eu diminua e que o Senhor cresça e que somente Ele apareça, porque somente Ele, irmão, é digno de toda glória, de toda honra que sai da nossa boca. Aleluia. Do que vai adiantar, irmãos, você ter sucesso no seu trabalho, você ganhar muito dinheiro, você ter carrão do ano, você ter uma roupa cara, calçado caro, aleluia, se a sua família está, irmão, caída no chão. Do que adianta, irmão, você ter tudo e não ter nada? Aleluia. Nenhum sucesso, irmão, justifica o fracasso de uma família. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Não adianta, irmãos, nós trabalhar, valorizar o ter e não ser. Não adianta nada, irmãos, nós querer ter e não ser, não ter a essência, aleluia, agradável de Jesus dentro da nossa alma. Aleluia, Jesus. Quando eu sentei no banco da igreja, eu senti a presença do Espírito Santo de Deus bradando dentro do nosso coração, igreja. Aleluia, muitos estão por aí colocando, irmãos, o fundo musical. E eu acho muito engraçado o que eu vou dizer, sabe por quê? Porque ele ocupa o glória da boca do homem, ele ocupa o glória da boca da mulher. Aleluia, sabe por quê? Porque nós pedimos, e o que estamos fazendo para Jesus? O que nós estamos fazendo para Jesus? Nenhum sucesso vai justificar o teu filho em depressão. Nenhum sucesso material justifica teu filho sofrendo ansiedade dentro de casa. Nenhum sucesso material justifica o teu filho preso dentro de casa. Nenhum sucesso material, irmão, justifica o sucesso que você não tem na palavra. Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Família é algo sagrado. Filho é sagrado, igreja. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que é a sentinela? É aquele, irmão, que está guardando um local. É aquele que está fazendo a vigia de um determinado local. Aleluia, pode ser hoje, nos dias de hoje, o guarda que guarda a localidade, mas aqui nós estamos falando do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que deve guardar a sua casa. É o Senhor Jesus que deve guardar seu casamento. É o Senhor Jesus que deve guardar os teus passos. Aleluia, se o Senhor não tiver no seu projeto, Deus já te diz, eu não vou deixar você ir à frente. Se você não me convidar primeiro para estar contigo nos seus negócios, não vai dar certo. Aleluia, Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Deus ama, mas Deus cuida. O pai que ama, ele corrige. O pai que ama, ele não passa apenas a mão na cabeça, ele corrige para o filho crescer edificado pelo edificador que
gente vai para o próximo verso, que o Senhor diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia sentinela. Não adianta você trabalhar, se o Senhor não tem vigia com você. Se o Senhor não está vigiando junto com você. Se o Senhor não está dentro, aleluia, do seu trabalho. Se o Senhor não está dentro da sua casa, aleluia, em vão está sendo todo o seu trabalho. Glória a Jesus. O que nós mais estamos vendo no mundo atual de hoje, estamos vendo adolescentes frustrados. Me chama a atenção, pastor, quando eu chego dentro da sua igreja, e a maior parte que eu vejo é jovens. Glória a Deus, porque as igrejas hoje é o que menos tem, são jovens, adolescentes, ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. E hoje eu vejo jovens, famílias, casais, e essa palavra que ela possa ser uma flecha certeira dentro do seu coração, fazer com que você caminhe dentro da sua mocidade, sabendo que Deus deve ser, irmão, o construtor de tudo na sua vida. Ele é que dá direcionamento para tudo na sua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Através dos adolescentes, irmãos, estamos vendo que é celular. O celular tem capacidade de entrar na mente humana do ser humano. Aleluia. E fazer jovens se perderem. Fazer, irmãos, princípios retos, princípios valiosos da palavra do Senhor serem esquecidos. Mas nessa noite nós estamos aqui falando para jovens, famílias e casais. E para dizer para você nessa noite, jovem, aleluia, o teu futuro se baseia na palavra de Deus, princípios e valores da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia também vai nos dizer, irmão, que herança do Senhor são os filhos e o fruto do vosso ventre, o seu galardão. O que é herança? Herança é algo que você recebe muitas das vezes sem merecer. Isso é herança. Talvez a sua família tinha alguém bom de família, né? Recebia bem. Então você fica com a herança. Talvez você não seja merecedor, mas recebeu. E hoje nós estamos aqui porque herdamos uma herança de Deus. De Jesus que morreu lá no Calvário da dor. Aquele que deu o seu sangue por mim e por você, para sermos justificados pela fé. Aleluia! Deus deu o seu Filho unigênito, o único Filho que Ele tinha, por mim e por você, para que hoje nós possamos dizer que temos também herança. A nossa herança é os nossos filhos, e como nós estamos criando as crianças na presença de Deus. Aleluia! Bem-aventurada é você, homem, você querendo ser maior que o esposo, a mulher querendo ocupar um lugar que não é dela. Valores invertidos. Aleluia, Jesus. Mas é cada um ajudando o seu, cooperando para um bem maior que é da família, igreja. Aleluia. A missão é dos pais de salvar o filho enquanto ele é pequeno, porque quando ele for grande, ele ainda, irmão, não vai se esquecer do que foi ensinado. Ele pode até ir para outros lugares, mas ele não vai esquecer do que foi ensinado para ele enquanto criança. Eu coloco um bom exemplo disso, é uma festa de aniversário, pastor. Quando nós fazemos uma festa de aniversário, a mãe já pensa logo algo grande, o pai já pensa algo pequeno, ali só bolo. Mas vocês já observaram que a festa, quando ela é grande, os pais ficam o dia inteiro por conta daquela festa, mas a presença foi esquecida. Vocês observam isso? Que a mãe, às vezes, ali no dia a dia, preparando tudo, o pai trabalhando, eu espero, e a criança está com quem? Um momento único da vida de uma criança, uma data que não volta, e a mãe quer fazer de tudo para ser bonito. E onde está a presença? Onde está a presença, irmão? Onde está a presença de Deus na sua vida hoje? Deus na minha alma. Onde está a presença de Deus, o Todo-Poderoso, na sua vida?
diabo normalize aquilo que é sagrado. Aquilo que é sagrado para o Senhor Jesus. Família, amor, compreensão, irmão. Nós temos que ter isso dentro de casa. Já observaram que quando chega uma visita dentro do nosso lar, nós preparamos a casa todinha para receber o visitante? Você já observou, você dona de casa, que nós limpamos a casa todinha, aleluia, nós colocamos o melhor forro de cama, nós vai lá e colocamos o melhor que tem para cima da mesa, para receber a visita? E o de casa, o que ele está recebendo? O que o de casa está recebendo é o melhor ou é o que está sobrando? Aleluia, Jesus. Irmãos, nós devemos dar o melhor para aquele que está dentro do lar. O melhor é aquele que está conosco, que nos dias ruins vai estar ali do nosso lado. É esse que merece o melhor. Quem merece o melhor de nós é Jesus. Aleluia, Jesus só quer o melhor de mim e de você. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, aprendemos aqui através dessa palavra no culto de família que os nossos filhos precisam confiar em nós ao ponto de dizer: pai, mãe, ore por mim. Estou enfrentando uma tempestade. Estou enfrentando, mãe, uma luta tão dura. Quem aqui, irmão, tem intimidade com o filho, para o filho dizer o que está passando com ele? Ou será, irmão, que esse filho está passando sozinho, lá dentro do quarto, ansiedade? Aleluia, quem tem aqui, irmão, uma crise de ansiedade sabe como que é, sabe como é, irmão, psicologicamente ruim. Aleluia, Jesus. E voltamos e enfatizamos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho se edifica. Aleluia. Não vai adiantar nada, igreja. Não adianta nada nós ter e não ser para Jesus. Não convidar Jesus como a rocha da nossa vida. A nossa família precisa ter Deus como a célula principal, irmão, de tudo. Lá em João, no seu capítulo 15, no versículo 5, está escrito: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá bom fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus, aleluia. Não é algo que eu estou tirando, irmão, do meu sentimento, mas é algo que está na Bíblia. É algo que eu estou sendo amparada pela palavra de Deus. Aleluia, preste atenção. Eu sou a videira, vós os ramos. E o que esse ramo está produzindo? Coisa boa? Ou não está produzindo nada? Será que tem que ser cortado? Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Irmãos, declare nessa noite que a sua casa, a sua família será um ambiente de paz, um ambiente de alegria. Aleluia, eu não sei como você chegou aqui dentro da igreja, mas certamente Jesus, ele sabe, ele é conhecedor e sabe que as tempestades que estão vindo. Então Jesus diz: eu estou no barco, e admire-se que a tempestade vinha e Jesus estava dormindo. Aleluia! Irmãos, ele tinha o quê? Ele tinha tanta paz, ele sabia tanto, a certeza que ele tinha era tão grande. E os seus discípulos desesperaram. Eu vejo isso como a igreja hoje. A tempestade chega, os discípulos, a igreja logo fica desesperada. Sabe por que se desespera? É porque não tem conhecimento da palavra. É porque não tem leitura da palavra. É porque espera de pregador. É porque espera de profecia. Aleluia. Quando você devia estar fazendo a profecia, você está esperando algo. Enquanto você devia estar orando, você está esperando que alguém ore por você. Aleluia! O povo perece por falta de conhecimento. Se você está enfrentando um momento difícil na sua vida, dobra o seu joelho no seu quarto e ora. E Jesus vai falar com você. Jesus vai falar com a sua dificuldade, com o seu momento que você está passando. Aleluia! Mas é claro que Jesus usa os seus profetas na terra. Ele ainda usa. Tenho visto isso ainda. Mas o Senhor requer de nós, irmãos,
piedade com a palavra dele, Glória a Deus. mais leitura do que a palavra que ele tem deixado para nós. Por isso eu digo que nós temos que ser bênção dentro do nosso lar. Porque dentro da igreja, se eu estiver mentindo, alguém pode me corrigir. Dentro da igreja todo mundo é bênção. Dentro da igreja todo mundo prega, dentro da igreja todo mundo adora, dentro da igreja todo mundo louva. E dentro de casa, da sua boca está saindo palavras torpes ou palavras que edificam o seu lar? Glória a Deus, aleluia. A palavra tem poder, aleluia. Todos nós sabemos disso, irmão, que a palavra ela tem poder. Lá em Provérbios 18, aleluia, está escrito que a morte e a vida estão no poder da língua. O que o bem utiliza come do seu fruto. Olha o poder da palavra. A sua palavra está edificando ou está matando? Aleluia, Jesus. Não seja, irmãos, aqueles que falam palavras torpes, Glória a Deus, aleluia. mas seja edificador do seu lar. Chega na sua casa, aleluia, estenda seus braços e diz: eu profetizo que a minha casa será bênção, na minha casa terá paz, na minha casa terá alegria, na vida dos meus filhos terá libertação, na vida dos meus, aleluia, Deus vai edificar o lar. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor Jesus, aleluia, nessa noite. Glórias eu dou a Jesus, porque o Senhor tem misericórdia, irmãos. E a sua misericórdia tem nos alcançado, aleluia. Lá nos seus Provérbios 21, aleluia, no verso 19 vai dizer que é melhor morar no deserto do que com a mulher rixosa e iracunda, que quer dizer aquela que está propensa a ir, ou aquela que por qualquer coisa ela se sente irritada. Oh, glória! Glória a Deus. Quem aqui, irmãos, vai aguentar conviver com a mulher rixosa? A mulher que por tudo ela se irrita. A mulher que por tudo ela reclama. Aleluia, Jesus. Quem aguenta, irmãos? Aqui eu acredito que aqui só tem mulher virtuosa. Oh, glória, aleluia. Eu acredito, somente mulheres auxiliadoras. Aleluia, Jesus. Eu quero acreditar que essa mulher religiosa não está presente aqui hoje. Aleluia, Jesus. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa, eu sou mulher e tem vezes que nem nós suportamos a gente mesmo. Tem dias que nós estamos pela misericórdia de Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Irmãos, a palavra de Deus ela não mente, porque ela é enfática em dizer que é melhor morar no deserto do que com a mulher rixosa. Aleluia. Que é aquela que se irrita com facilidade. Oh, glória a Jesus. Nós precisamos ser sábias dentro do lar. Nós precisamos ser a mulher que edifica o nosso lar, igreja. A mulher sábia edifica a casa, mas a insensata, aleluia, com as próprias mãos a derriba. Aleluia. Aqui anda na retidão, teme ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Irmãos, eu nem precisaria falar muita coisa. A palavra de Deus, ela já fala tudo. Glória ao Eterno. Aleluia. Eu não preciso mais dizer nada, porque a palavra ensina conforme nós temos que ser. Aleluia, Jesus. Eu tenho uma vozinha, irmãos, ela já é bem velhinha e eu admiro a força que ela tem, porque tudo que meu avô pede, o que meu avô não pede, ela faz. Aleluia, Jesus. Eu admiro ela. Porque tem dias, irmãos, Deus sabe, eu não posso mentir, eu estou de cima do altar, eu não posso mentir para ele. Deus sabe que tem dias que meu esposo chega, faz um cafezinho, eu vou, Irmãos, a gente sabe que é difícil, mas a palavra ela ensina como que nós devemos ser. A palavra diz que nós devemos ser edificadoras do lar. E o Senhor é edificador do lar. Jesus é a base, Jesus é a célula principal do homem e da mulher. Pois Jesus vendo ali Adão e vendo tudo que ele tinha formado, Adão sozinho, Jesus olhou para ele e viu que não era bom que ele ficasse só. Foi lá, colocou um sono profundo em Adão. Adão dormiu profundamente. Jesus foi lá, tirou da costela de Adão a sua companheira. Mulher.
que não. Né, pastor? Não tem. Eu acredito que não. Aleluia, Jesus. Mas aquele que anda na retidão, ele tem ao Senhor. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu estou falando a verdade, não é mentira, isso é verdade. A mulher, você pode observar, o homem ele pode estar bravo dentro de casa, ele não desestabiliza o lar. O filho ele pode estar igual uma bênção dentro de casa, joga algo para cima, brinquedo para o lado, ele não desestabiliza o lar. Mas se a mulher acordar, irmão, abençoada por Deus, numa palavra dela, ela desestabiliza tudo. Ela desestabiliza o marido dela, e o marido dela vai pensar nela o dia inteiro. Aleluia. Por isso nós devemos ser, irmãos, a mulher sábia. Aleluia. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 24, no verso 3, vai dizer: com sabedoria edifica-se a casa e com inteligência ela se firma. Aleluia. Com sabedoria edifica a casa e com inteligência ela se firma. Irmãos, a nossa sabedoria, ela tem que vir de quem? De Deus. Porque nós, enquanto ser humano, na nossa sabedoria, nós já não sabemos nada. Se eu disser que eu sei algo, eu já não sei nada. Aleluia, sabe por quê? Porque nós temos que ser humildes. O lugar mais alto que nós vamos estar é aos pés do Mestre. O lugar mais alto que a gente vai alcançar é aos pés do Mestre. E em quê? De joelho. A casa que ora, irmão, ela vence. A casa que ora, ela quebra a muralha. A casa que ora, ela canta. Aleluia. Não tem como, irmão, nós vencer. Não tem como nós ter vitória sem oração. Oração é a chave de tudo. Aleluia. Deus é a base de tudo, igreja. Aleluia, Jesus. Glórias ao Senhor. Estou vigiando o horário aqui, igreja. Eu li um texto de um livro que dizia assim: um homem com sonhos precisa de uma mulher de visão. Sabe por quê? Aquela famosa frase que diz assim: eu te avisei. Quem aqui nunca falou isso? Eu te avisei. O marido está lá querendo fazer algo, pergunta para a esposa dele fala assim: não faz não. Porque essa mulher tem que ter visão para ver o que está entrando dentro do lar. E a esposa diz: não faça. Ele vai e faz. Aí quando faz e dá errado, ele volta: deu errado. E a esposa diz o quê? Eu te avisei. A mulher de visão. Por isso, irmão, os dois não são mais dois, mas uma só carne. É por isso que o casamento tem que ser firmado em Deus. Se não tiver firmado em Deus, irmão, se for apenas sentimental, sentimento humano, ele não aguenta. A primeira tempestade que vier vai cair, vai haver separação. Porque não está firmado em Deus. Porque o homem acha que ele conhece muita coisa, mas não sabe nada. Enganosa é a mente humana que sabe de tudo e não sabe de nada. Aleluia! Acha que é grande, mas é pequeno. Porque o grande é Jesus. Aleluia! Aleluia!
Deus, aleluia. Cuida dela. Ame ela. Valoriza ela. Aleluia, Jesus. Porque muitos estão querendo apenas que a esposa seja submissa. Mas não é apenas a submissão, mas é respeito, irmão. Glória a Deus, aleluia. Onde tem respeito, palavra de Deus, fundamento de Deus, princípios e valores ditados aqui na palavra de Deus, seu casamento vai suportar. A sua família vai suportar a tempestade. Aleluia, Jesus. Porque Jesus, irmão, ele não erra. Não sacrifique a sua família pela vaidade do ter. Não sacrifique os momentos da sua família com seu filho para ter. Não faça isso. Irmãos, quando a sua criança é pequena, aproveita, porque ela vai crescer e não volta. Essa idade não vai voltar mais. E na adolescência será mais difícil ainda. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê, igreja? Porque nós estamos sacrificando pessoas e amando coisas. Muitos amam coisas. Sacrifica pessoas. Glória a Deus, aleluia. Vou explicar mais uma vez. Sacrificam pessoas e amam coisas. Às vezes o esposo, vou colocar esse exemplo que é mais fácil para mim. Às vezes o esposo tem um carro novo. Ele ama a coisa e sacrifica as pessoas do lar. Glória a Deus. Ele ama coisas, irmão, sacrifica pessoas. Mas muitos, nos dias de hoje, estão amando as coisas e deixando as coisas de Deus ali hoje ao lado. Estão deixando a Bíblia somente guardada. Mas na hora de chegar o dia mau, não vai ter palavra para libertação. Glória a Deus, aleluia. Não vai ter palavra para cura. Deus, irmão, Ele ama. E por isso que Ele ama, Ele cuida. E por isso que o Pai corrige. Para que seu filho não venha andar nos caminhos tortuosos. Aleluia, Jesus. Deus trabalha para quem pede, para quem ora. Glória a Deus, aleluia. Para quem ora, igreja. Meu esposo veio aqui e falou um testemunho. Mas a igreja clamou. A igreja orou. Porque a oração é a chave de tudo. Quantos irmãos estão tendo casamento despedaçado, casamento que estão sendo acabado? Eu digo isso quando é questão fúteis. Quando são coisas que dá para solucionar. Porque tem casos a casos. Tem casos que é conversa. Tem casos que se o marido te levantou a mão, joga ele na polícia. É caso de polícia. Tem coisa que nós não devemos aceitar. Mas casos que é só uma conversa. Diálogo. Diálogo. Pois a palavra de Deus vai dizer, aqui no Salmo 128, a tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Glória a Deus, aleluia. Tem mesa que está dentro de casa, irmãos, apenas como utensílio. Mesa é lugar de casal sentar e conversar. Mesa é lugar de família sentar e almoçar. Mesa é lugar, irmão, de colocar tudo na mesa e solucionar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus, irmãos, ela não vai mudar para agradar ninguém. Aleluia, o que Deus me deu, eu não vou mudar para agradar um ou dois. Eu não mudo a palavra de Deus, não. O que Deus está dado, o que Deus está falando está dito.
que Jesus ministrou no meu coração para estar ministrando a igreja hoje. Glória a Deus. Quero estar convidando a igreja, com a permissão do pastor, para estar orando a Jesus nessa noite.